como realizar esse serviço e por que realizar o serviço cristão, né? Nós vamos inicialmente ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 15. 2 Coríntios 5, verso 15, a palavra de Deus, ela diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Pai, mais uma vez, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra que está aberta. Fala conosco, comunique, Pai, aquilo que tu desejas para nós nessa manhã. Eu sei que o Senhor repartiu a medida de Cristo em cada um de nós. E nós, ó Pai, estamos sendo aperfeiçoados pela pessoa do teu Espírito em nossas vidas. Ele tem o desejo, ó Pai, de expressar Cristo em nós e através de nós. Por isso, Pai, nesta manhã nós queremos aprender algo mais sobre o serviço cristão. Nos ensina, Pai, nesta manhã. Se revela a nós. Fale a cada um de nós. Nos dê uma memória que seja abençoada, fértil, fecunda, para que tu imprimas e reveles a tua palavra aos nossos corações. No nome de teu amado Filho Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o serviço cristão, ele, em primeiro lugar, ele deve ser feito por quem de fato é filho de Deus. Às vezes, talvez nós temos uma pergunta a fazermos. Puxa vida, eu estou dentro da comunidade 15 anos, eu ainda não sei qual é o meu serviço no corpo de Cristo. Então eu vou dizer uma palavra para você que vai lhe encorajar e também trazer conforto para o seu coração. Às vezes Deus permite que você fique aí sentado durante 20 anos para que Ele possa usá-lo apenas um dia. Já é o suficiente. Às vezes Deus prepara você durante 5 anos para usá-lo o resto da sua vida aqui na face da terra. Então isso, cada um de nós, irmãos, não podemos cobrar nem de outro, porque cada um que foi salvo pelo Evangelho é um evangelista. Ele está a serviço de nosso Deus e Pai. Então, como nós podemos servir o Senhor de uma maneira convicta e adequada? Primeiro, irmãos, o nosso serviço cristão começa em nosso lar, em nossa casa, né? Os pais pastoreiam o coração dos filhos, da esposa. O serviço cristão, ele começa no nosso lar, porque a palavra fala assim em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se as mulheres servem a Cristo nos seus lares com murmuração, reclamação, por exemplo, lavar banheiro. Por que nós lavamos banheiro? Claro, para deixá-lo limpo. Mas esse meu trabalho ali em casa é para a glória de Deus? Quando o nosso trabalho é feito para a glória de Deus, tudo deve sair de uma forma bastante bonita, bastante linda. Como uma vez testemunhou uma senhora que tinha uma empregada doméstica, ou uma secretária, como é dito hoje, que a mulher que era muito rica começou a levantar 6:30 da manhã para acompanhar o trabalho da sua funcionária. Porque a sua funcionária fazia os trabalhos domésticos com uma alegria que era contagiante. Ela estava fazendo seus serviços e louvando ao Senhor, cantando cânticos de louvor e adoração a Deus. Isso chamou a atenção daquela mulher, porque aquela mulher, ela percebia que o trabalho da sua casa, ele era feito de uma forma muito linda.
Aquela funcionária deixava a sua casa bem limpinha, cheirosa, muito melhor do que a dona da casa esperava dela. Ela fazia com alegria. Então aquela dona da casa começou a perguntar a si mesma: o que essa mulher tem? Ela lava banheiro de uma forma tão alegre, tão feliz. Ela passa roupa contente. Ela estava ali servindo ao Senhor no seu trabalho. Esse é o serviço cristão. E quando nós fazemos para o Senhor, irmãos, isso contagia também. Porque nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas não contratam hoje crentes, porque eles são uma pessoa que fazem muito rolos, amassam o mato, não trabalha, que quando trabalha só murmura, quer os seus direitos. Isso não é servir a Cristo? Irmão, se você ler Efésios capítulo 6, a palavra fala que é para nós servirmos os nossos senhores aqui, para quem é funcionário, como a Cristo. Imagina como deve ser o nosso serviço, irmãos. E nós que somos patrões, também devemos tratar os nossos servos, ainda que sejam ímpios, com doçura, com responsabilidade, provendo para eles todos os benefícios necessários para eles realizarem aquele seu trabalho. Estão me compreendendo? Então, irmãos, nós servimos a Cristo o tempo todo. Servimos a Cristo com as nossas atitudes. Servimos a Cristo com o nosso falar, com o nosso pensar. Então, o trabalho cristão, ele é realizado onde existe um cristão. Às vezes, existem algumas obras que Deus tem para realizar em prol do seu próprio reino. Às vezes isso leva um bom tempo para que aquela pessoa então seja aperfeiçoada. Um exemplo aqui. Deus, ele preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo um dia. Ele aperfeiçoou o Senhor Jesus durante 33 anos para usá-lo um dia. Que Zacarias vai dizer que ele, Deus em Cristo, tiraria a iniquidade dessa terra em um só dia. Deus preparou Moisés 40 anos, irmãos, para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, nós começamos com comida e bebida, até para comer e beber. Nós comemos para a glória de Deus? Então, irmãos, o serviço cristão é exatamente isso. E nesse texto aqui que nós acabamos de ler, fala que Jesus morreu por todos. Esse todos não significa toda a humanidade, mas também ele morreu por toda a humanidade. Mas esse todos especificamente são aqueles que de fato creram. Então, Deus nos salvou em Cristo. Ele nos salvou para Ele, para que Ele então pudesse nos usar. Primeiro, Ele nos torna filhos de Deus. Falamos ontem à noite aqui, o que significa ser um filho de Deus? É expressar o Pai. Nós somos aqui na terra a expressão do Pai, a expressão de Deus o Pai Todo-Poderoso. Então Ele nos salvou, não foi para nós, nos salvou para Ele, para que nós não venhamos viver mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós estamos aqui a serviço do Rei Jesus. Antes nós trabalhávamos, estávamos a serviço de Satanás e os seus anjos. Mas hoje a nossa filiação foi mudada, de filhos do diabo para filhos de Deus em Cristo. Entende? Isso é maravilhoso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, guarde bem isso aqui. O Senhor Jesus não vai salvar ninguém, homem e mulher nenhum, a não ser que Ele possa comandar aquela pessoa.
Ele não vai salvar um homem ou uma mulher sem que esse homem, essa mulher não seja comandado por ele. Por isso que nós tratamos aqui em 2 domingos sobre a intuição, ouvir a voz de Deus no nosso espírito. Porque, irmãos, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos começar a fazer coisas que o homem manda. Aí começa a uma escravatura reinante. E Paulo fala para nós não sermos escravos de homens. Porque quando é do Senhor, Deus pode usar um homem ou mulher para falar conosco. Olha, eu quero fazer esse trabalho aqui que Deus colocou no meu coração. Sem nenhuma coação, coerção, imposição ou dever. Mas quando é lançada essa palavra, os voluntários se levantam. Olha, isso aqui eu vejo que é do Senhor, tem o dedo de Deus, então eu me disponho voluntariamente para realizar isto junto com vocês. Ontem nós estávamos ali no quebra-coco, eu voltei mais cedo para cá para ajudar os irmãos aqui a colocar as cadeiras e as mesas. Quando cheguei aqui já estava tudo pronto. O que fazer então? Descansar. Não é assim? E é gostoso quando as pessoas estão indo embora, alguns irmãos se movimentam a guardar as mesas e as cadeiras, né? Isso é maravilhoso. Não é algo forçado, tem que ser algo voluntário. Estão me compreendendo? Servir a Cristo no templo é maravilhoso. Então, queridos, há no meio cristão 3 tipos ou 3 maneiras de realizar a obra de Deus. 3 maneiras. A primeira delas, irmãos, é por imposição, né? Deus nunca impõe algo para os seus filhos. Nunca impõe. Segundo lugar, é por dever. Não, você é filho, agora você tem o dever de também. Deus não faz isso conosco. E em terceiro lugar, irmãos, é com ações de graças. Imposição, o que significa? Eu tenho que fazê-lo, porque me mandaram. E por dever, eu devo fazê-lo porque me mandaram. Agora, com ações de graças, eu quero fazer porque eu tenho alegria no meu coração. E a palavra fala no Salmo 100, versículo 2: servir ao Senhor com alegria. Quando nós fazemos algo para uma pessoa que o Senhor pediu para que nós realizássemos, nós vamos fazer para o Senhor. Nunca mude o foco, irmãos. Tudo aquilo que nós realizarmos, estamos realizando para Cristo. Se não for para Ele, não tem nenhum sentido a nossa vida. E quando é feito para Ele, é na força que Ele mesmo supre. Outro detalhe que é muito importante, quero colocar uma nota aqui, quero que vocês não se esqueçam disso. Irmãos, Deus nunca vai perguntar para mim e para você se você tem capacidade de realizar algo. Ele nunca vai perguntar isso. Se você tem capacidade ou se você é um incapaz de realizar qualquer obra para Ele. Ele nunca vai perguntar isso. Mas, se nós estamos à disposição, aí sim. Porque o nosso serviço é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, nós vamos depender da graça de Deus para que ela seja executada. Quando Deus pede, primeiro Ele nos quer um coração voluntário, um coração disposto. Quando eu digo sim, Senhor, então aí vem a capacitação do Senhor para realizar qualquer serviço para Ele, mesmo que seja pregar um prego ali para colocar uma faixa, um versículo bíblico. Até isso, você lê Êxodo capítulo 40, você vai perceber que tudo no tabernáculo era ungido com óleo da unção. Então, irmãos, todo serviço que nós fazemos a Cristo tem que ter o dedo dele, tem que ter a unção dele. Agora,
querido, você já sabe o que Deus quer para você? É uma pergunta muito interessante. Irmãos, a capacitação vem do Senhor. Eu quero ler com vocês aqui, antes de nós adentrarmos aqui no estudo, 1 Pedro capítulo 4. A Bíblia nos traz aqui algo muito interessante que nós devemos nos atentar para essa palavra, naquilo que concerne ao serviço. 1 Pedro 4, versículo 10 e o versículo 11. Primeiro que ele fala a maneira como deve ser o nosso serviço. Versículo 8 fala: acima de tudo, 1 Pedro 4, 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso, um amor veemente, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Para que quando a gente for fazer um serviço, a gente percebe que aquele irmãozinho, irmãzinha não está realizando de uma forma adequada, porque ele está fazendo dentro da capacidade dele. E nós que às vezes já sabemos fazer umas coisas que nós achamos, do nosso ponto de vista humano, perfeito, não podemos cobrar dos outros. Porque se eu amo meu irmão, eu preciso entender que o meu amor pelo meu irmão cobre multidão de erros do meu irmão. Agora, veja o versículo 10. Onde que começa o nosso serviço? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a graça, ela tem muitas formas, ela é uma graça multifacetada, e pela graça nós temos toda a capacidade para servirmos uns aos outros. Nada falta nessa graça aqui. Agora o versículo 11 diz assim: se alguém fala, não sai falando aí como um louro, como um papagaio. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus, ou com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça o serviço na força que Deus supre, que Deus capacita, que Deus habilita. Não queira fazer algo que Deus não está te pedindo, ou que Deus não está lhe dando uma capacidade. Para que em todas as coisas que nós realizarmos, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês me compreenderam aqui, irmãos? Como deve ser o nosso serviço? Em primeiro lugar, entenda isso, que Deus nos salvou para Ele, para servirmos ao seu reino, a Cristo. Nós somos súditos do reino, e no reino de Deus existem muitos joios. Na igreja de Cristo não tem joio. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo, não tem joio. Agora no reino de Deus tem muito joio. Nós estamos vivendo a era do reino. Quem é igreja, não pode ser joio. Quem é joio está no ambiente do reino. Percebe? Onde nós nos reunimos, o reino de Deus foi colocado dentro da igreja. Lucas 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vocês. Então o joio não participa dessa realidade. Mas nós estamos no reino, e no reino existem filhos e não filhos. Estão me compreendendo, irmãos? A diferença aqui? Quem é igreja, é a noiva de Cristo, não pode ser joio. Mas no reino, nesse ambiente do reino, nós sabemos que existem muitos joios. Não é assim? Essa é uma visão muito linda do irmão Steve Kong. Falou de uma forma magistral, um discernimento tão precioso, para discernir esse tipo de coisa. Mas, queridos irmãos, e para a gente servir, primeiro Ele nos dá a vida. Se você ler em Ezequiel 16, versículos 6 e 8,
A igreja estava num estado de morte espiritual, envolta ali no seu próprio sangue, na sua própria vida. Mas então o Senhor Jesus Cristo contemplou, Ele chegou com a sua palavra e disse para nós: vivei, vivei. A partir da vida de Cristo em nós, nós podemos ser servos dEle, servindo a Ele com a vida dEle. Servimos a Cristo. Isso é tão precioso. Então vamos caminhar um pouquinho aqui, vendo mais alguns detalhes importantes naquilo que concerne ao serviço cristão. Ninguém pode servir o Senhor Jesus Cristo se não for um seguidor dele. Só podemos servi-lo se seguimos a Ele. Naquilo que Ele precisa, nós estamos ali para servi-lo. Seguimos a Cristo, seguidores do Cordeiro, por onde quer que Ele vá. Todo cristão verdadeiro é chamado para o serviço. Compreendamos que não somos senhores da obra e nem os seus donos. Tem muita gente que parece que são os donos da obra. É a minha igreja. Não é assim? É as minhas ovelhas. Que ovelhas são essas? Nós somos ovelhas do pastor. Nós somos instrumento nas mãos do Senhor para que ela seja realizada entre nós e através de nós. Nada provém de nossa capacidade, inteligência ou estratégia. Hoje em dia as pessoas têm tido uma estratégia, né? A nossa comunidade não está funcionando, está vindo pouca gente. Vamos ver o que as outras comunidades estão fazendo para ter uma estratégia para agir como eles agem. Não, senhores. Nós temos a pregação da palavra. Cada localidade dos irmãos no Brasil, não é que eles têm uma estratégia. O Espírito Santo não tem métodos. Tem Cristo. Se você ler aquelas cartas que João escreveu para a Ásia, cada uma delas tinha a sua particularidade. Então nós vamos pegar alguma coisa de Éfeso, precisava do seu primeiro amor, vamos pegar da outra. Não, a nossa realidade aqui é uma, dos outros irmãos são outras. Eu gostei muito quando o Romeu Bornelli estava aqui. Eu disse para ele: Romeu, você vai ministrar ceia. Ele falou: Cláudio, eu posso trazer uma palavra, mas eu não quero ministrar ceia aqui, a mesa do Senhor, porque nós temos uma maneira de ministrar ceia e vocês têm outra. Então nós não podemos trazer de lá para de vocês aqui. Falei: nossa, que sabedoria, que impressionante. Então ele trouxe uma palavra para a mesa, então eu estive ministrando a mesa do Senhor. Percebe? Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, queridos, nada provém de nossa capacidade, inteligência ou estratégia. Tudo vem de Deus. O que temos, o que somos e tudo o que viemos a ser ou a ter provém de Deus. Vamos ler 2 Coríntios 3, 5 e 6, que diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, colocar mais uma nota aqui que é interessante. Deus, Ele não te agradecerá pelo fato de você ter feito aquilo que Ele não começou. Ou em outras palavras, Deus não vai ficar agraciado, o nome dele não vai ser glorificado, se nós realizarmos uma obra na qual Ele não começou. Então Deus é o idealizador de todas as coisas. Quando Ele começa uma obra, então Ele precisa dos seus para realizar. Agora o problema é quando nós não ouvimos a voz de Deus no nosso espírito, nós começamos a fazer coisas que Ele não pediu para fazer,
Depois nós vamos ficar frustrados. Puxa vida, eu fiz tanto por aquela comunidade, mas ninguém se importou. Parece que até Deus não se importou mesmo. Deus, Ele manda nós executarmos uma obra para Ele, na força que Ele supre, na capacidade que Ele nos dá, para realizarmos um serviço para Ele, e o nome dEle vai ser glorificado. Estão me compreendendo, irmãos? Então, queridos, é fundamental nós reconhecer a nossa fraqueza. Primeiro, Paulo, ele escreveu lá em Romanos 7, versículo 18, ele diz assim: porque eu sei, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Irmãos, se na nossa carne não habita bem nenhum, como nós podemos ter a iniciativa e a capacidade de realizar algo para Deus? Não tem possibilidade. Agora, quando Ele, pelo seu Espírito, comunica um serviço em nosso espírito, primeiro Ele nos capacita. Não vem de nós essa capacidade, não vem de nós essa habilidade. Ele diz aqui, olha, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, de ter ideias naquilo que concerne ao seu reino aqui na face da terra, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós temos a capacidade pelo Senhor para realizar aquilo que Ele pediu para nós. Então Ele vai pedir para mim e para você, se você estiver conectado com Ele, vivendo no Espírito, andando no Espírito. De outra forma, Deus não vai chamar ninguém que não tem compromisso com Ele. Estão me compreendendo, irmãos? Se nós não tivermos compromisso com Ele, vivermos uma vida de relação, de amor com Ele, nós não seremos usados pelo Senhor, mas de jeito nenhum. Então temos que ser habilitados pelo Senhor. Vocês se lembram quando os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas vieram destruir o reino de Judá? Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele diz assim para o Senhor: Senhor, não há em nós força para resistirmos a esta tão grande multidão que vem contra nós. Mas aí ele orou assim: porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aí a vitória do Senhor foi certa sobre aqueles 3 inimigos, sobre aquelas 3 grandes multidões. Eles não tiveram que lutar, mas eles se prepararam, buscaram o Senhor, se prepararam e foram para guerrear. Quando chegaram, só encontraram corpos mortos. O Senhor venceu aquela batalha por eles. Entende, irmãos? Então, primeiro reconhecer que em nós não há força. Agora, queridos, o Senhor Jesus, para quem é filho de Deus em Cristo, Ele capacita. A palavra fala em Lucas capítulo 10, versículo 19, que Ele nos deu autoridade, mas isso aqui é para quem é filho de Deus e filho de Deus, para pisar escorpiões, para expelir demônios, para pisar toda estratégia do inimigo. E se nós bebêssemos alguma coisa mortífera, nada nos faria mal. Ele nos habilitou para isso. Estão me compreendendo? Esdras 1:5, quando aquela leva de cativos, 50 mil homens, veio de volta para Jerusalém com Zorobabel, chegaram ali, ainda que estavam sob o terror dos povos, os muros caídos. O que eles fizeram? Olharam para o Senhor e edificaram o altar que fala da cruz. E aí depois Deus começou a fazer o seu mover no meio daquele povo. Deus começou a habilitar alguns para realizar a obra. Não é todos, irmãos, é alguns, e estes alguns são aqueles que estavam conectados com o Senhor. Abra lá em Esdras capítulo 1, apenas o versículo 5. Esdras 1, verso 5. Aqui nós temos uma revelação dessa habilidade que Deus deu a cada um deles. Diz assim a palavra, Esdras 1,
versículo 5. Esse nome aqui, Esdras, significa auxílio, significa cooperador. Então Deus encontrou em Esdras um auxílio. Deus encontrou em Esdras um cooperador. Irmão, será que Deus tem encontrado em nós um auxílio? Será que Deus, o Pai, tem encontrado em nós cooperadores? A palavra fala em 1 Coríntios 3,9 que nós somos cooperadores de Deus. A igreja é cooperadora, a igreja é auxiliadora. Como a esposa, ela é adjuntora, auxiliadora do marido, que Paulo fala em Efésios 5. Marido e mulher, Cristo e a igreja. Muito interessante. E aqui em Esdras 1,5 diz assim a palavra: então se levantaram os cabeças de famílias de Judá. Esses cabeças aqui está fazendo apontamento para os maduros. Eles eram que encabeçavam ali. Eram os maduros, eram os sábios, porque eles buscavam o Senhor, temiam o Senhor. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Deus despertou, Deus habilitou para que eles edificassem a casa. Estão me entendendo, irmãos? Como aqueles que eram colunas e baluartes da verdade. Aí depois eles lançaram o alicerce da casa de Deus. Esse alicerce é o fundamento. Nós temos o fundamento para a igreja. Qual o fundamento que é? Cristo. Não há outro fundamento. Temos um fundamento que é Cristo. Está entendendo, irmãos? É preciosíssimo demais. Então, a nossa suficiência, a nossa habilidade, a nossa capacidade vem de Deus. A vida espiritual existe para que executemos o serviço cristão. O segredo desse tipo de vida está em ela fluir incessantemente em favor de outros, não para si mesmos. O serviço verdadeiro é aquele que é executado sem a coação do êxito. Eu fiz, e fiz com sucesso, então vocês têm que me aplaudir. Não tem coação de êxito não. Nosso alvo deve ser serviço, não sucesso. Aqueles que estão impulsionados pela pressão do desempenho terminam realizando um serviço obrigado, tenso e murmurante. A busca de aprovação dos homens tem sido a causa de muitas distorções na qualidade do serviço. As pessoas não estão querendo servir a Cristo, estão querendo servir para mostrar para os homens que estão servindo. Eles estão buscando a glória dos homens. Então, quando nós experimentamos a nossa união com Cristo, em sua morte e ressurreição, o alimento espiritual do nascido de novo é realizar a obra de Deus. A vontade de Deus. Quando nós estamos realizando a vontade de Deus, consequentemente vamos realizar a sua obra também, porque a vontade de Deus é uma só. Não é assim? Olha o que diz o Senhor Jesus aqui, naquilo que concerne a realizar a obra dele. João 4,34 diz assim: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual era a comida do Senhor? O prato predileto: fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Irmãos, nós comemos por dois motivos. Primeiro, por necessidade. Nosso corpo precisa de restauração das energias. Por isso que tem restaurante. O restaurante lá de casa tem sido uma bênção, porque as pessoas, quando mais vai ficando velhas, mais experientes vão ficando na cozinha. Não é assim? Então nós comemos por necessidade. Agora, existe um outro aspecto porque nós comemos também. Sabe por quê? Por prazer. Eu não sei se vocês gostam de comer sobremesa. Quando tem um pudim muito gostoso, comer aquilo não é prazeroso? Não é prazeroso você, de repente, comer um peixe assado? Não é prazeroso? Está saciando a sua fome, mas você come aquilo com prazer.
Um ovo frito, quando está com muita fome, você sacia a tua fome, nós temos um prazer de comer. Agora a comida de Cristo era fazer a vontade do Pai. Ele tinha prazer em satisfazer a Ele. Irmão, você sabe que quando eu trabalhava numa empresa em Arapongas, não vou falar aqui o nome dela para não fazer propaganda, mas irmãos, eu estava servindo a Cristo ali, e eu servia com muito prazer. Sabe, irmãos, eu ficava triste quando de repente o trigo subia, o açúcar subia, porque as vendas cessavam um pouquinho. Eu tinha medo de outros que eram pai de família ser dispensados. Então eu orava: Senhor, abençoa, abra as portas para que essa empresa venda bastante, abençoa os vendedores, abençoa os patrões dessa empresa. E a empresa começou a prosperar. Irmãos, você tem servido a Cristo ali no seu trabalho? Você tem servido a Cristo ali no seu lar, irmãos? Irmãos, por que Jesus Cristo desceu do céu? Por que Ele desceu do céu? Para fazer a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Olha aqui, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. João 6, verso 38. Jesus Cristo veio, Ele é o Filho de Deus, Ele era o Filho unigênito. Hoje Ele é o primogênito, então nós também somos filhos de Deus em Cristo. Irmãos, agora nós temos que analisar. Nós temos feito a vontade dEle? Olha o versículo 38. Diz assim, João 6, verso 38. Porque eu desci do céu. Irmãos, que lindo isso aqui. Jesus desceu do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, vamos aplicar esse versículo para nós. Por que você foi salvo? Por quê? Para fazer a vontade do Pai. Porque você é filho. Você não pode ser uma pessoa diferente do Filho. Nós temos aqui, como igreja, enquanto nesta terra, fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Jesus, Ele desceu, nós subimos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? Para fazer a vontade do Pai, porque nós estamos aprendendo a Cristo, nós estamos ligados a Cristo, nós estamos em união com Cristo, e a vontade dEle tem que ser a minha. Por isso que é importante, irmãos, que a nossa alma seja tratada. A Bíblia diz em Isaías 1, 5 e 6, toda a cabeça está doente, todo coração enfermo. Então a nossa alma precisa de tratamento. A nossa alma não é regenerada. Quem foi regenerado é seu espírito. Então a nossa alma tem que ser tratada. Nós fomos salvos em nosso espírito, estamos sendo salvos na nossa alma e seremos salvos no nosso corpo. Estão me compreendendo? Olha aqui João 8, verso 29. Que versículo precioso. A Bíblia diz assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está vendo? Irmãos, aquele que nos salvou, Ele está conosco ou não? Sim ou não? Claro que Ele está conosco, todos os dias. Irmãos, em que nós estamos agradando ao nosso Rei? Que tipo de serviço Ele vai se agradar de nós? Irmãos, Ele quer que nós nos deleitamos nele, e se Ele tiver algo para nós realizarmos, Ele vai mostrar claramente, e vai nos dar toda a suficiência, a capacidade para nós realizarmos esse trabalho para a glória de Deus Pai. Vamos avançar? Se estivermos dispostos a suportar fome para fazer o que Deus quer que façamos, ficaremos satisfeitos.
Como que isso funciona? Deixa eu trazer para vocês aqui algo muito interessante. No jejum, quando uma pessoa faz jejum e se ela tem fome, esse jejum não é um jejum adequado. Eu vou fazer um jejum. Você está fazendo um jejum, mas você passa fome, não é um jejum adequado. Quando nós fazemos um jejum para Deus, nós vamos ficar satisfeitos e não ter fome. Quando eu e a minha esposa nós começamos um namoro, ela morava numa cidade vizinha, Apucarana, e eu em Arapongas. Quando eu ia para a cidade de Apucarana, quantas vezes eu fui sem almoço, porque eu queria vê-la. Não sentia fome, porque eu tinha satisfação de ficar perto dela. Queria vê-la. Aquela coisa, quando eu via, chegava até a tremer os joelhos. Saí de casa, me dava aquela saudade dela. Não é assim? Tem aí eu achei até engraçado. É uma pilhéria. Falou que hoje em dia, depois que casa, o homem parece que engorda e a mulher também. Mas por quê? Aí uns estudiosos, eles descobriram que quando a menina ela é solteira, ela olha o que tem na geladeira e vai para a cama. Quando ela se casa, ela vê o que tem na cama e vai para a geladeira. Percebe? Isso é uma pilhéria, mas isso aqui, irmãos, tem um certo sentido, porque nós somos uma raça obesa. Nós cometemos suicídios, sempre. Às vezes a gente escuta assim: fulano de tal se matou. Não é assim? Cometeu suicídio. Mas irmãos, quantos de nós não temos cometido suicídio dia a dia? Nós não sabemos se alimentar. Quem se alimenta mal, se alimentar mal não é comer demais. É comer. A ansiedade faz a pessoa comer, está se suicidando. Come um monte de coisa. Às vezes tem aqui o churrasco, a gente vê pessoas, olha, pega aqueles pedaços de gordura e come. Isso é suicídio. Peixe morre pela boca. Pessoas que estão se suicidando, estão tomando bebidas alcoólicas, socialmente estão se suicidando. Semana fomos visitar uma família, um rapaz novo com cirrose, em decorrência de uma bebida, agredindo o seu corpo, e agora está de cama, precisa ser servido de alguém que dê banho, que dá comidinha na boca. Imagina, irmãos, suicídio. Tantas maneiras, drogas, essas drogas listas, cigarros, esse narguile, tem muita gente se destruindo, se suicidando. E o que é duro, irmãos, eu fico admirado e muito triste quando eu vejo evangélico sentado fumando aquele narguile. Não tem nenhum problema, queridos, aquilo é se parecer com o mundo. Nunca nasceram de novo, não são filhos de Deus, são as manchas de Deus. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, irmãos. O nosso alimento espiritual será simplesmente fazer a vontade de Deus. Aquele que se encontra todo o tempo ocupado nos negócios do Pai e não nos seus, estará sempre cheio. Com isso quero dizer que o segredo para retermos aquilo que possuímos é utilizá-lo. Deus nos chamou para o serviço, portanto, o servo que serve para servir, serve como servo, livre e desimpedido. Gálatas 6,10, a Bíblia diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, que Hudson Taylor, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, o trabalho de Deus, feito à maneira de Deus, receberá os recursos de Deus. Quando fala aqui, façamos o bem a todos, é o que sobra, mas
principalmente aos da família da fé. Porque qualquer obra que nós realizarmos em prol do nosso irmão é para o Senhor. E aquilo que a gente realizar para os nossos irmãos, isso já foi preparado desde a fundação do mundo. Efésios 2:10, a Bíblia diz assim: porque sois feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que então andássemos nelas. Então, todas as obras que o Filho de Deus vai fazer, isso foi preparado desde a fundação do mundo para que nós então a realizássemos, né? O Moody, ele conta uma história muito, muito interessante. Tinha um barco muito grande, não chegava a ser um navio, era um barco muito grande. Então eles foram fazer uma viagem, atravessaram do continente americano para o continente europeu, o Oceano Atlântico. E à noite sempre dava problemas ali na bateria, e de repente aquela escuridão. De repente Moody conta que esse homem estava ali no seu gabinete, ali na sua suíte daquele barco grande. De repente ele ouviu uma voz: homem ao mar. Falou: puxa vida, o que eu posso fazer? Mas alguma coisa o moveu. Ele acendeu a sua lanterna, e no barco tem aqueles vidros, igual tem no avião, no ônibus, bem grande. Ele com a lanterna olhou assim, olhando, nada, e ficou ali um tempinho. Puxa vida, esse cara deve ter morrido. Depois de um tempo apagou a lanterna e foi dormir. No outro dia, ele estava comendo a refeição. Aí aquele que caiu lá no mar foi salvo, e disse assim: olha, eu agradeço muito. Eu não sei quem é, mas tinha uma pessoa que ligou a lanterna à noite, então eu pude me localizar, e aquele brilho brilhou na minha mão, então eu fui salvo. E ele falou: meu Deus, olha só, com um ato apenas, pegar a lanterna, olhar para ver se... E aquela luz que salvou aquele rapaz que tinha caído daquele barco. Percebe? Então, queridos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Alguém disse que o mundo mede a grandeza de um homem pelo número de pessoas que o servem, enquanto que os céus avaliam a estatura dos homens pelo número de pessoas a quem eles servem. Está vendo aqui? É nosso dever servir sem a ostentação do relatório, sem esperar a recompensa, sem o manuseio dos interesses. Esse sim é um serviço do Espírito do Evangelho. Está escrito em Mateus 6:2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, qual foi a recompensa que eles receberam? Serem vistos pelos homens. Não vai ter galardão diante do Pai. Jesus, ele disse assim: se vocês derem um copo de água fria a um dos meus pequeninos, de modo nenhum vocês vão perder a recompensa lá na glória. Um copo de água fria para um dos meus pequeninos, vocês não ficarão sem o galardão. Está vendo, irmãos? Que Deus é um Deus de detalhes. Se você der para uma pessoa que está necessitada R$5.000, e se você der, uma outra pessoa der um copo de água fria para uma outra pessoa, quem que deu mais? Deus não está preocupado com a quantidade, mas com a qualidade. Ele quer um coração disposto. Estão me compreendendo? Se eu ganho R$100.000 por mês, olha o meu salário, né? R$100.000, eu tenho que dar meu dízimo de 10.000. E se o irmão aqui ganha R$5.000, ele tem que devolver 500. Quem que deu mais? Os dois deu 10%. Estão me compreendendo, irmãos? É nós que, a nossa mente, ela costuma trabalhar com números, né? Mas Deus sempre vai trabalhar com qualidade.
não com quantidade. Porque Ele é dono de todas as coisas, irmãos. Agora, tem muitos que dizem que fazem, manda fazer, mas eles mesmos não fazem. Fujam, eles fogem de qualquer tipo de trabalho. Quer ver só? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Jesus Cristo em Atos 1 vai dizer que Ele fazia e ensinava. Aqui no versículo 3, Jesus fala daqueles que estão sentados na cadeira de Moisés, né, os escribas e os fariseus. Jesus nos orienta assim no versículo 3: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que eles mandam fazer? Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Agora, olha o versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alonga as suas franjas. Vocês sabem o que é filactérios? Filactérios, se você for em Israel, você vai encontrar muitos lá ainda. Os judeus ortodoxos, eles usam muito. Sabe aquela caixinha de promessa que se enche de versículo bíblico? Os filactérios são uma caixinha de couro com a Torá dentro, com a palavra de Deus dentro. Então eles colocam aqui, amarra e aqui na testa. Então, se está até aqui, olha, ele conhece a palavra. Tudo que ele tem aqui depositado, ele conhece a palavra. Tem uns que alongam seus filactérios até aqui. Fala, nossa, parece aquele unicórnio, né? Olha, isso aí sabe muito da Bíblia. E aqui também, na mão direita, amarra e fica assim, aquele reservatório de couro ali, para guardar os versículos da palavra, né? Eles andam na rua, lá os judeus, aqueles filactérios. Jesus, eles alongam seus filactérios. Para qual finalidade? E alongam também as suas franjas, para mostrar que eles sabem da lei, que eles guardam a lei. Queridos, não é nada disso. Nós sabemos que a lei de Deus foi imprimida em nós, e muitos fazem, mas eles tocam trombeta, ficam aí falando e fazendo e mostrando para serem reconhecidos pelos homens e terem o aplauso dos homens. Então, irmãos, antes de realizar a obra de Deus, você tem que ser uma pessoa de Deus, senão não tem nenhum valor. O serviço cristão não escolhe a quem servir, não limita a quantos deve servir, nem proclama aos quatro ventos o serviço realizado. Se nós nos vangloriamos dos nossos serviços, é porque estes foram realizados com a finalidade de nos projetar, e isto significa claramente falta de regeneração. Só o ego vivo e ativo quer ser reconhecido. O egoísmo é a causa do serviço propalado. O engrandecimento com os serviços prestados é uma total ausência de um coração transformado. Jeremias 17:10, a Bíblia diz assim: eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Está vendo aqui? Na linguagem de hoje. Irmãos, Ele conhece todas as nossas intenções. Quando nós vamos realizar algo, é para Deus ou para nós sermos reconhecidos? Então, irmãos, Ele conhece as nossas intenções do coração. Aquilo que você faz glorifica a Deus? Temos que pensar nisso, né? Irmãos, e a palavra vai dizer que só Ele conhece o nosso coração. E a palavra vai dizer que tudo aquilo que nós fizermos não ficará sem recompensa. Hebreus 6:10, a Bíblia diz assim, que Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Ele vai contabilizar
todo o nosso trabalho que foi feito para Ele e para a glória dEle. Então, para servirmos ao Senhor de forma adequada, é necessário estar cheios do Espírito Santo. Não podemos permitir que o homem exterior, isto é, a carne, domine quando pedimos a Deus para encher nosso homem interior, isto é, nosso espírito com seu espírito. Enquanto a carne estiver viva, indomada, o Espírito Santo de Deus não desce para o espírito humano do homem. É que, se Deus lhe concedesse esse poder, ele se tornaria ainda mais orgulhoso. Até no serviço cristão, há sempre uma busca dos primeiros lugares. Você quer ser o primeiro? Então siga a receita de Jesus em Marcos 9:35, a parte B, que diz assim: chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Cristianismo verdadeiro. Hoje nós queremos ser os primeiros, né? Mas, irmãos, qual que é a receita que Jesus disse aqui? Você quer ser o primeiro? Será o último e servo de todos. Ontem o irmão mandou para mim um vídeo de umas pessoas que estavam servindo a Deus, dançando numa discoteca. Aqueles fachos de luz, e rebolando e pulando para lá e para cá. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Cadê a palavra de Deus no meio desse povo? Ali é uma satisfação da carne. A carne estava aflorando e a alma aflorando. Não tem nada de Deus. Querido, o lugar da nossa carne é na cruz. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós temos prazer em Deus. Temos que expressar nossa carne, exaltar nossa carne, louvar nossa carne, em nome de Deus. Cadê? Felizmente, irmãos, até em muitas conferências, muitos lugares no Brasil, quando se tem conferência, não precisam trazer a Bíblia, deixam para os líderes. Vocês vão ter um encontro com Deus. Mas nunca teve um encontro com Deus? Eu encontro com Deus todos os dias, todas as horas, todo instante. Cada respirar meu significa que um encontro com Deus. Porque o fôlego das vidas, a minha alma e o Espírito que foi regenerado, ele habita em mim, habita em todo aquele que de fato creu. Então nós temos essa mania de querer ser o primeiro, né? Então você quer ser o primeiro, não tem nenhum problema. Olha, você vai ser o último e você vai servir a todos. Aí sim você vai ser o primeiro. Quer ver só? Abra aqui em Mateus capítulo 20, versículo 25. Mateus 20, versículo 25 e o 26. Olha que interessante, irmãos. Jesus Cristo fala essas coisas, por isso que as pessoas não querem ouvir a verdade da palavra. Porque a verdade da palavra vai contra a arrogância do ser humano, vai contra a teomania, a mania de ser grande. Diz assim, Mateus 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O grande no reino de Deus é o servo, aquele que serve. Último lugar, e serve a todos. Esse é grande, esse é notável diante do nosso Pai Celestial. Maravilhoso. Nós servimos ao Senhor como igreja, em nosso trabalho e principalmente em nosso lar. Não podemos ser diferentes. Quando você se reúne como igreja, você se torna espiritual. Você começa a viver por esta vida que é santa, espiritual, celestial, incomum, única, diferente. Mas quando você está em casa, você é uma pessoa diferente.
Quando você está no trabalho, você é uma pessoa diferente. Quando você está na sociedade, você é uma pessoa diferente. Isto é o que o Senhor não quer que sejamos. Eu falo isso, irmãos, porque a gente vê muitas pessoas dizerem: não, na comunidade, uma benção. Ai, como são bonitinhos, santinhos. Mas quando a gente se reúne com pessoas, são diferentes. Não expressa santidade, não expressa Cristo, se mescla com o mundo. Aqui, irmãos, é muito fácil ser nova criatura. E nos bastidores, e no lar, no nosso lar, no tratamento com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos. Será que no meu lar, a minha vida expressa Cristo quando eu me relaciono com a minha esposa? Quando estou na roda de colegas do mundo, será que nós fazemos a diferença no meio deles? Será que nós somos martelo ou somos a bigorna? Será que nós damos a forma para eles ou nós nos conformamos com a forma do mundo? Muitos se conformam. Eu sou cristão, mas lá na igreja. Aqui fora eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Você é se tiver alguém que vive esse tipo de vida assim, é uma pessoa imunda, é filho do diabo, é um hipócrita. Deus nos chamou para sermos santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nos chamou para servir a Cristo e servir com responsabilidade. Isso é muito sério, irmãos. Então, aqui eu sou uma coisa, em minha casa eu sou outra. Aqui eu sou uma coisa, no meu trabalho eu sou outro. Que história é essa? Quantas máscaras eu tenho? Isto é o que o Senhor não quer que nós sejamos, irmãos. Há uma única vida. Será que não está na hora de vivermos sem máscara? Ele disse que tiraria a nossa máscara em Isaías 25, versículo 7. Diz assim: e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. O que é essa nossa máscara? A máscara, se você pesquisar aqui no hebraico, é a mesma que carne. As pessoas se escondem atrás da carne. O que significa? Significa hipocrisia. Porque aqui eu visto uma máscara que sou muito bonzinho, mas em outros lugares eu tenho uma outra máscara. Então eu finjo ser uma pessoa maravilhosa para que eles me aceitam. Isso é hipocrisia, irmão. Isso é viver uma vida de mascarados. E Jesus, ele tirou a nossa máscara lá na cruz do Calvário. Ele foi crucificado e nos levou à morte. Eu já estou morto com Cristo, e é Cristo que vive em mim. Este véu aqui é uma figura da nossa carne, é hipocrisia. Vamos encerrar dizendo o seguinte. Então vamos compreender uma coisa aqui, irmãos, que a nossa eficiência sem a suficiência de Deus é apenas deficiência. A nossa eficiência sem a suficiência de Deus é pura deficiência. Por isso que um ego crucificado é o único veículo de um serviço autêntico. Então vamos confessar mais uma vez essa verdade de Gálatas 2:20, a parte A. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não me esqueça de Gálatas 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra e pela liberdade que nós temos de lê-la, meditá-la e ouvir a Tua voz. Edifica-nos como igreja do Senhor, Pai. Nos leve guardado para os nossos lares, guardados em Teu nome. Pai, que a Tua palavra possa verdadeiramente fluir em nós e através de nós, e que nós possamos ter uma visão adequada do serviço cristão.
Cremos que a tua palavra não volta para ti vazia, Pai, mas ela faz aquilo que te apraz e opera na qual foi designada. Revela-nos, ó Pai, o teu coração para nós. Revela-nos a tua mente e mostra-nos os teus caminhos para que te conheçamos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.